só, registro. Então, você não utiliza hoje mais transcrição e inscrição. Claro, na prática ainda utiliza. Muitas vezes você fica meio na dúvida lá, bom, mas é registro ou afirmação? Aí você fala inscrição. A inscrição hoje é meio que o coringa. Então, o registro, ele é o que antes era transcrição e inscrição. A gravação continua. E aí é uma coisa meio chata, porque o artigo 67 da Lei 6.015, ele vai enumerar. Então, inciso primeiro, o que é registro? Lá, são mais de 30 incisos. O que é registro? Aquilo lá é registrado. E o inciso 2, ele vai falar o que é averbável. E aí há determinadas coisas, porque aí tem o item, acho que o item 5, salvo engano, que ele é uma cláusula meio aberta. Qualquer coisa que altere o estado civil das pessoas, alguma condição pessoal da pessoa, você pode averbar. Mas há situações que não são nem registráveis nem averbáveis. É proibido constar na matrícula determinadas situações, porque não tem previsão legal para que conste. Né? Bom, mas se registro unificou o termo transcrição e inscrição, e essa tal dessa matrícula, onde que ela entra? Ela é uma novidade, não existia. Não existia, mudou o paradigma. Incrível. A matrícula passa a ser o repositório de todas as informações do imóvel. Na matrícula vai constar a descrição do imóvel, quem é o proprietário, todos os donos do imóvel e toda a cadeia de transmissão daquele imóvel. Então, a matrícula pode ser considerada, assemelhada à certidão de nascimento do imóvel. Quando você quer saber qualquer evento da sua vida civil, você pede lá a certidão de nascimento. Porque se você casou, está lá, consta na certidão de nascimento. Se a pessoa já morreu, consta na certidão de nascimento. Todos os eventos da vida civil devem, ou deveriam, né? Nem sempre vai constar, mas deveriam constar da certidão de nascimento. E assim com o imóvel. Então, a certidão da matrícula equivale à certidão de nascimento. Então, a matrícula é tida como histórico do imóvel. Bom, mas quando você chega lá no cartório e você leva aquele papel para casa, né, com papel de segurança, aquilo é a matrícula? Aquilo não é a matrícula. Aquilo é uma certidão da matrícula. A matrícula é o documento que fica no cartório, né, que a gente arquiva. Assim como você, quando vai ao cartório de registro civil, você não faz a certidão de nascimento, você faz o assento ou registro de nascimento que fica lá no livro do registro civil. Você leva para casa a certidão de nascimento. Pode seguir. Então, eu vou começar falando, pensei muito nessa didática, começo por transcrição, começo por matrícula. Vamos fazer uma anotação? O que a gente começa? Matrícula ou transcrição? Transcrição? Pela ordem cronológica. Eu ia começar pela ordem cronológica inversa, porque do conhecido para o desconhecido, mas tudo bem. Então pode seguir mais para frente aí. A gente volta depois. Pode seguir, pode seguir. Chegou. Transcrição, tudo bem. A transcrição, ela então era a realidade antes de 76. Numa época em que a organização do cartório tinha até livros diferentes. Vocês vão ver que isso eu não estou falando coisa à toa não. Porque isso, em ordem prática, tem muita importância. Né? Então naquela época lá, você tinha 10 livros no registro de imóveis. Um de protocolo, depois segue inscrição de hipoteca. Olha lá, inscrição de hipoteca. Hipoteca é direito real, era inscrito, tinha um livro só para hipoteca. O livro 3 era de transcrição de transmissões, ou seja, transmissão de propriedade era ato de transcrição e era próprio do livro 3. No livro 4, inscrições, registro geral, e aí registros diversos. E eram inscrições de outros direitos, um compromisso, né, do fruto. E aí você vai lá, está no livro 4.
Livro 5, emissão de debêntures. Hoje em dia, na Lei 6.015 ainda tinha essa previsão, hoje em dia esse livro não existe mais no cartório de imóveis. 6 e 7, indicadores, que são como índices, para a gente fazer buscas e pesquisas. 8, livro importantíssimo. Nesse livro ficavam os loteamentos, as incorporações e os respectivos compromissos. Tudo no livro 8. Então, se eu quero saber informação de loteamento anterior a 76, de incorporações anteriores a 76, eu devo buscar essa informação no livro 8, bem como os respectivos compromissos. Livro 9 e 10 são livros de cédulas de crédito, né? Acho que talvez para o dia a dia do advogado, não sei se é tão... depende, né, da atuação. Então, são livros onde eram transcritas as cédulas de crédito, livros 9 e 10. Bom, então o livro 3 era o tal do livro das transcrições. Lá você tinha o quê? Você copiava título. E aqui que vem a grande diferença. Na transcrição, você trabalha com título. Você tinha uma escritura de compra e venda. Você transcrevia compra e venda ali. Se naquela compra e venda eu tinha 5 imóveis, eu tenho quantas transcrições? Uma transcrição para 5 imóveis, não importa, porque a transcrição é relacionada ao título. Então, compra e venda, doação, partilha, se eu ia transcrever aquele título, era uma transcrição só. Podia ter um imóvel, podia ter fração ideal do imóvel, então nem era o imóvel inteiro, era fração ideal. Podia ser um imóvel inteiro, podia ser 2, 3, 5, 10 imóveis, uma transcrição só. Certo? Mas aí, a transmissão imobiliária conta toda a história? Se você tirasse a certidão apenas daquela transcrição, você teria toda a história do imóvel? Não. No livro 2, você tem inscrições de hipoteca. Então, a hipoteca está em outro livro. No livro 4, você tinha de registros diversos. Então, de repente, aquele imóvel tinha usufruto. Se você pegasse aquela transcrição, não ia te contar. Você ia precisar saber do livro 4. Então, na verdade, para o usuário, isso não é tanta dor de cabeça. Isso é dor de cabeça para o cartório juntar toda essa informação. Né? Mas vocês vão ver que também o usuário vira dor de cabeça. Agora mesmo eu vou mostrar. Então, hoje, a sistemática é outra. A gente trabalha na matrícula com a ideia do imóvel. Naquela matrícula, para cada imóvel, uma matrícula, para cada matrícula, um imóvel. Tem toda a informação do imóvel inteiro. Certo? Então facilita bem. Então, na época da transcrição, era uma transcrição para cada título. Não importam quantos imóveis, ou se é só fração ideal de imóvel. E era só para transmissão. Se eu quisesse saber de outros direitos reais, eu tinha que buscar as inscrições. Nas inscrições ia estar compromisso, hipoteca, usufruto, servidão, e aí todos os ônus, penhora, todos os ônus iam estar nas inscrições que estavam em outros livros. Pode seguir. Então, só para dar um exemplo aí do compromisso de compra e venda. Se eu pego um imóvel qualquer, não vem de loteamento, não vem de incorporação, eu vou utilizar o compromisso de compra e venda com um terreno qualquer. Naquela época, esse registro seria feito no livro 4. E o nome técnico era inscrição. Ele ia ser inscrito no livro 4. Porém, se era provindo de um loteamento do loteador para o primeiro adquirente, era no livro 8. Se fosse relativo a uma unidade autônoma de uma incorporação, e esse compromisso ia ser feito no livro 8. Então, dependendo do que? Do tipo do imóvel, o compromisso ia estar num livro diferente. Às vezes não é fácil encontrar esse tipo de informação. E se for no mesmo cartório, é tranquilo. O problema é que a gente vive aqui uma situação, acho que em Ribeirão Pires já foi de muitos cartórios, e aí o problema se multiplica bem. Então, o que acontece? A partir disso aí você vê que
para o sistema anterior, emitir uma certidão era uma atividade extremamente complexa e a gente dependia muito dos livros, dos indicadores, dos índices. Então, o cartório, como um arquivo público ele arquiva informações que são públicas, ele tem que ter mecanismos que facilitem buscas. Então, a gente tem que ter uma organização interna forte, porque o que adianta ter informação e não localizá-la? Não adianta nada. Então, só que essa complexidade era interna para o cartório. Claro, o que o público tem? Depois a gente pegar aquela certidão de transcrição com averbações diversas, falando de inscrições, não sei o quê, e aí montar. E afinal, como é que está esse imóvel aqui? Aí realmente a dificuldade do usuário. E aí entra essa situação da diferença de certidão. No sistema antigo, existiam basicamente 3 certidões. A certidão de inteiro teor, a certidão de ações reais e repersecutórias e a certidão de ônus reais. São 3 certidões. Em alguns estados, ainda são 3 certidões. Então, observe bem que se você for atuar fora de São Paulo, para fazer uma escritura, por exemplo, eles vão te exigir 3 certidões: inteiro teor, ação de ônus e de ações. O que São Paulo percebeu de uma forma muito interessante com a transição? Porque antes é o seguinte, se você dava o inteiro teor de uma transcrição, você não tinha toda a informação. Porque os ônus e as ações reais e repersecutórias, elas não estavam nos livros de transcrição. Elas estavam em outros livros, por isso você dependia de 3 certidões para ter toda a informação. Na matrícula não. Se você tira a certidão da matrícula, está tudo ali. Basta que você saiba ler a matrícula. Toda a informação está ali. Se ele tem ônus, se não tem, não precisa do cartório te falar, tem ônus, está ali escrito. Ou não tem ônus, está ali também. Então, é muito técnico que no estado de São Paulo, a gente emita apenas uma certidão. Beleza, pode continuar. E aí vamos lá, vamos trazer essa realidade das transcrições e inscrições para a nossa comarca. Tanto Ribeirão Pires quanto Rio Grande da Serra já pertenceram a diversos outros cartórios. Então, entre 1912 e 1931, 12, antes mesmo do Código Civil, essa região aqui pertencia ao 3º Registro de Imóveis de São Paulo. Em 1931, até 1939, foi para o 6º. De 39 a 42, o 12º. De 42 a 54, para o 9º. De 54 até 66, Santo André. 66 para cá, Ribeirão Pires. E aí, isso é relevante? Vamos ver se isso é relevante. Se eu compro um imóvel em 1920, eu estou em 1920, comprei o imóvel, onde que eu vou transferir esse imóvel? 3º RI, era o cartório responsável na época, transferiu lá no 3º RI. Em 1935, eu vendo esse imóvel, estamos em 1935, onde que eu vou registrar? No 6º. No 6º. O imóvel era meu e eu vendi em 1935 para a Dimitra. Mas lá no 3º, se você pegar a transcrição lá no 3º, está em nome de quem? Meu. Isso é tão importante. Uma vez, chegou ao cartório um pessoal que fez um inventário. Eles pegaram a transcrição, o juiz não sabia disso, hein? E aí eles pegaram a transcrição em nome do vovô lá. Eles pegaram, sei lá, no 3º Registro de Imóveis. Naquela época, o vovô, ele tinha uma área que ia São Bernardo de Atenas, Ribeirão Pires, Mauá, era uma coisa enorme. Tudo bem, em 1933, uma fazenda gigante. E aí o juiz, o que ele fez? Ficou só com a certidão do 3º, não pegou se teve alienação depois. E aí, fez lá a partilha, concedendo o imóvel daquela transcrição para os herdeiros. Então, eles estariam realmente bilionários com uma área tão grande no ABC. Só que o problema é esse. O problema é esse.
Se eu pegar uma transcrição do terceiro, vai estar em nome do vovô, mas o vovô já pode ter vendido o imóvel, e o terceiro não vai ter essa informação. E aí? Vamos lá, vamos pensar mais. Então, em 1935, eu vendi para Dmítria. Em 1945, a Dmítria fez um loteamento. Livro 8, 1945. Só que aí ela demorou muito para começar a vender, ela começou a vender isso em 1960. Em 1960, a Dmítria começou a compromissar os lotes. E aí ela registrou onde? Em 1945. Antes foi? 45. Em 1945, ela registrou o loteamento onde? 45 do nono. Livro 8, do nono. Mas em 60, quando ela fez os compromissos, isso foi registrado onde? Santo André. Santo André. Então, se eu vou lá, naquele cartório onde eu vendi para Dmítria, e se eu me conformasse com aquela transcrição onde eu vendi para Dmítria, que foi, já até me perdi, na venda foi onde? 35. Em 1935, lá no cartório, no sexto cartório, está lá a transcrição da venda minha para Dmítria. Se eu ficasse só com essa transcrição, eu tinha notícia do loteamento? Eu tinha notícia de algum compromisso? Não tinha. Então, o que acontece? A situação nossa de imóveis que não tem movimento, todos os imóveis movimentados por registro desde 66 já estão matriculados. Mas, aliás, desde 66 já estão nesse cartório, matriculados a partir de 76. Então, é uma situação, transcrição é muito grave e muito complicada. Se você pode enganar o juiz facinho. Pega lá a transcrição do terceiro, do nome lá do seu bisavô, você vai ter muita terra. Se o juiz não pedir as alienações, ele vai te dar um monte de coisa. Só que na hora de registrar você não vai conseguir, porque o cartório sabe dessa brincadeira. E para você abrir o imóvel, a matrícula do imóvel, nós vamos pedir a negativa dos cartórios seguintes. Então, se você vem com uma transcrição lá do terceiro, eu vou te pedir, então, tudo bem, faça a via sacra agora. Pega esse mesmo imóvel com essa transcrição, então você vai ver se, vamos supor que a transcrição 1945 do terceiro RI de São Paulo. A gente vai pedir que você tire a negativa dessa transcrição em todos os cartórios seguintes. Então, cada um dos cartórios seguintes tem que falar assim: nós não fizemos nenhuma transcrição com origem, olha essa palavra, origem, na transcrição 1945 do terceiro RI de São Paulo. Se você conseguir a negativa em todos os cartórios, a gente abre a matrícula aqui. Certo? Diga. Eu não consigo essa matrícula, conforme você falou, nos registradores, direto? Não, transcrição infelizmente ainda não. A gente no registrador a gente está trabalhando só com matrícula, então só com coisas a partir de 76. Infelizmente ainda não, mas tomara. O CNJ tem uma das metas para cartório que é acabar com a transcrição. É meio inalcançável em alguns casos, mas a gente está pelejando, vai tentar conseguir fazer de alguma forma, acabar com a transcrição e fazer tudo matrícula, mas vocês vão ver que em algumas situações é meio que impossível. Mas de toda forma, a gente vai tentar fazer com que isso aconteça para que termine essa babel de situações para você conseguir, porque aí fica muito caro. Você imagina você conseguir, se você está lá no terceiro, você vai ter que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 certidões, 6 vezes 50, 300 reais. Então fica caro, né? Não é legal. Só que o que acontece? Como o sistema hoje, para a matrícula a gente pede só uma certidão, acaba que todos os cartórios estão utilizando uma certidão para a transcrição também. Então quando você pede a matrícula da transcrição, lá vai ter toda a informação que está naquele cartório. Claro que ele não pode dar a informação que está em outro. Então, se eu peço a minha transcrição, que eu estou lá, que eu adquiri o imóvel em 1915, lá do terceiro, beleza. Transcrição 1945, terceiro RI de São Paulo. Só que quando eu chegar no sexto, eu quero a negativa. É uma certidão de alienação, chama. Certidão de alienação.
esse imóvel da transição 1945 do terceiro foi alienado no sexto, aí o sexto vai contar. Opa, o imóvel foi alienado aqui, hoje ele é da Dmítria. E aí quando eu for para o outro cartório, quando eu chegar no nono, eles vão falar, opa, nesse cartório aqui, ela fez um loteamento. Então já existe um loteamento. E quando eu for pegar a certidão de alienação em Santo André, que aí você já não vai poder pegar mais só da transcrição, porque a transcrição que vai valer, imagina, a transcrição 1045, do terceiro, ela morreu ali no sexto, porque virou outra transcrição, pela qual a Dmítria adquiriu. Então a história daquele imóvel, você vai ter que negativar não mais a 1045 do terceiro, você vai ter que negativar nos demais cartórios a transcrição que a Dmítria adquiriu. Quando chegar lá no nono, não é só transcrição mais, você vai ter uma inscrição do loteamento. Então, quando você chegar em Santo André, você vai ter que negativar a transcrição que a Dmítria adquiriu, mais a inscrição do loteamento. Conseguiram entender um pouco como é que funciona? É assim, não é fácil. Porém, se você pega a sistemática, você resolve. Certo? Então, esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Como é que você resolve a questão de transcrição nesses cartórios todos? Toda informação nova, você vai passando pelos cartórios, do último que você tem notícia para os outros. Cada informação nova, você vai ter que ficar negativando essa informação nova. Porque, vamos supor, a Dmítria fez alguns compromissos lá em Santo André. Saiu vendendo lote em Santo André. Muitos compromissos. Aí eles foram inscrevendo esses compromissos lá. Pode ser que depois de 66, o promitente comprador, ele vendeu. Ele fez cessão de compromisso e registrou em Ribeirão Pires. Até 76 ele transcreveu em Ribeirão Pires. Então, quando você vai precisar também da negativa de Ribeirão Pires. E outra situação, muito boa, vamos supor, o imóvel não tem matrícula, hein? A última notícia, a última história dele é na transcrição. Você só abre matrícula se for ato de registro. Se for ato de averbação, você ainda tem que fazer lá naquela transcrição. Ou seja, quando for uma retificação de imóvel, você tem que fazer lá na transcrição. Então, muitos imóveis transcritos aí em Santo André, retificação tem que ser lá em Santo André. Outras averbações, penhora é averbação. Olha, penhora é averbação. Então, se você vai fazer uma penhora numa transcrição, você vai fazer, às vezes lá no nono. Que loucura! Você vai fazer num cartório que não é responsável por aquele imóvel desde 1954. Você vai fazer a penhora lá. Antigamente, antes de uma reforma aí do CPC, a penhora era registrada. Então, na penhora eu era obrigado a abrir matrícula para o imóvel. Ia penhorar, abrir matrícula para o imóvel. Então, era na situação do imóvel. Quando passou essa história para economizar, porque o registro de averbação tem preço diferente, passaram a considerar o negócio como averbação. Aí você passa a ter que fazer lá na origem. E aí, de repente, se você não for cuidadoso, o imóvel vai estar penhorado lá no nono. E aí você não pesquisou lá no nono, você vai transmitir e às vezes não vê.